Well, hello, church in Mozambique. Olá, amada igreja de Moçambique. It is so great to be here, É muito bom de estar aqui to be able to speak with you today. e poder falar com você hoje. My name is Chase. Meu nome é Pastor Chase, This is Pastor Valmir. eu sou o pastor Valmir. We are pastors at the Corners Chapel. Somos os pastores da The Corner Chapel. Nossa igreja ora, our church prays for you regularly, A nossa igreja ora por vocês regularmente and we are very blessed by our partnership. e nós somos muito abençoados, com a parceria que nós temos. I hope you are staying warmer than us right now. Eu espero que vocês aí estejam com mais calor do que nós Outside. aqui hoje. It is very cold today for us, Como vocês podem ver, está muito frio hoje, com muita neve. but I'm so thankful for technology Mas nós somos gratos pela tecnologia, that we can deliver this message to you. que nós possamos entregar, podemos entregar essa mensagem para vocês hoje. If you have a Bible, Se você tem sua Bíblia, I want to share with you eu quero compartilhar com você from the book of Judges, chapter 6. a partir do livro de Juízes, capítulo 6. I want to talk about how we can grow. Eu quero falar sobre como nós podemos crescer. The way that we grow in Christ A maneira que nós crescemos em Cristo might be very different than how the world thinks about growth. talvez seja diferente da maneira que o mundo pensa em crescimento. And so before we dive into the Bible, Antes de nós lermos a palavra do Senhor, I want to tell you a quick story. eu quero te contar uma pequena história. Before we started our church, Antes de começarmos a nossa igreja, I had a very strange dream. eu tive um sonho estranho. I believe this was a dream from the Lord. Eu creio que foi um sonho que veio do Senhor. I had a dream that I was running late to a church service. Eu tive um sonho de que eu estava entrando para um culto, mas eu estava atrasado. And I actually got into a car accident. E antes de chegar, eu tive um acidente de carro. And I was badly bruised. E eu estava todo machucado. And I was shaken. E eu estava tremendo. And after the car accident, E antes do acidente de carro, I walked to the church. eu andei pela igreja. And I showed up late. E eu estava atrasado. And that was the end of my dream. E esse era o final do sonho. So I told a good friend of mine about this dream. Então eu contei para um bom amigo sobre esse sonho. And he told me, E ele me falou. he said, maybe this dream means Ele falou, talvez esse sonho pode significar that when you start this church, que quando você começar essa igreja, it will look very different than you thought. vai parecer muito diferente daquilo que você planejou. It might even be a painful process. Talvez vai ser um processo doloroso. It might start later than you think, E talvez vai começar mais tarde do que você pensou. but God will still make it happen. Mas ainda assim, o Senhor vai fazer acontecer. Well, that's exactly what happened with our church. E isso foi exatamente como aconteceu com a nossa igreja. Right before we started, Antes de nós começarmos, the COVID virus spread throughout the world. o Covid entrou e teve que parar tudo. And we had to change the way that we do things. Nós tivemos que mudar a maneira de que nós fazíamos as coisas. And our church looked very different. E a nossa igreja se transformou em algo muito diferente. It was a painful process to start it. Foi um processo doloroso para começar. We even started late. E nós tivemos que começar bem mais tarde. But God was faithful. Mas o Senhor, Deus, é fiel. All throughout the story of our church, Durante toda a história da nossa igreja, I've learned that even though life is difficult, eu aprendi que ainda que a vida seja difícil, we need to depend on God. nós precisamos depender do Senhor. Difficulty and dependence. Dificuldades e dependência. Those have been the two biggest lessons I've learned. Essas são as duas maiores lições que eu tenho aprendido. And I think we can learn a lot about those two things E eu creio que nós podemos aprender sobre essas duas coisas in the story of Gideon. na história de Gideão. So, Judges chapter 6. Então, no livro de Juízes, capítulo 6, Let me explain what's going on in this story. deixa-me explicar o que essa história sobre essa história. The people of God are constantly disobeying God. O povo de Deus estava constantemente desobedecendo ao Senhor. They'll follow him for a little while, Eles seguiam o Senhor por um período de tempo, and then they'll turn their back on him. e aí eles davam as costas ao Senhor. And so God will bring an enemy into the land. E aí o Senhor permitia que os inimigos viessem na terra, But then they'll turn back to God in repentance.
E aí, quando as coisas iam mal para o povo de Israel, eles se arrependiam, and so God will raise up a leader to deliver them. e Deus então levantava um líder para libertá-los. And then they'll follow him for a little bit, E aí o povo seguia o Senhor por um tempo, and then turn away from him again. e aí dava as costas para o Senhor de And novo. the cycle just continues and continues. E esse era o ciclo que estava continuando e se seguia. And that's what happens in Judges chapter 6. E isso também aconteceu, né? Era o que estava acontecendo quando nós vamos ler aqui em Juízes capítulo 6. So verse 1 of Judges chapter 6 says this: Em Juízes capítulo 6, versículo 1 diz assim: The people of Israel did what was evil in the sight of Yahweh. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. And so Yahweh, the Lord, gave them into the hand of Midian for 7 years. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. And the next several verses just tell how bad it was. E nos próximos versículos vai descrever como ruim isso se tornou. The evil enemy, Midian, took all the crops. Os inimigos midianitas, eles saquearam tudo. It says that there were so many of them, E dizia aqui que eram muitos deles, they could not even be counted. que eles não podiam ser contados. And they went in and destroyed most of the land. E eles vieram e destruíram a maioria da terra. And then in verse 6 it says, E aí no versículo 6 diz: and Israel was brought very low because of Midian. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. And the people of Israel cried out for help to the Então Lord. os filhos de Israel clamaram ao Senhor. They were brought very low. Ou seja, eles foram jogados muito para baixo. And so what happened when they were brought low? E aí o que acontece quando nós estamos nessa situação de estar bem lá embaixo? That's when they looked up and cried to God. Aí é quando nós olhamos para cima e clamamos ao Senhor. Brothers and sisters, I want us to understand this. Irmãos e irmãs, queremos que vocês entendam isso. When we stay humble, Quando nós nos mantemos humildes, when we stay low before God, quando nós estamos humildes diante do Senhor, then we don't have to be brought low. nós não precisamos ser jogados para baixo. That doesn't mean there won't be hardship. Não significa que nós não vamos ter dificuldades. That doesn't mean there won't be a bunch of difficulties in our lives. Não significa que vamos ter um montão de dificuldades na nossa vida. But when we keep our mind Mas nós mantemos a nossa mente on God, em Deus then that will keep us humble. e isso nos mantém humildes. And it will keep us in a position to be used by Him. E isso nos mantém numa posição de sermos usados por Ele. We have to have a constant recognition of who we are before God. Nós temos que ter um completo reconhecimento de quem nós somos diante de Deus. God is the creator of everything. Deus é o criador de todas as coisas. He created the stars. Ele criou as estrelas. He created the grass. Ele criou a grama. He knows way more than we can ever know. Ele sabe muito mais do que o que nós sabemos. And so we have to remember that as we lead. Então nós temos que lembrar disso enquanto nós vivemos. Because that's what will cause us to depend on Him. Porque isso é o que vai nos fazer ficarmos dependentes dele. So that's the first thing I want you to know. Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês saibam. We have to recognize who we are before God. Nós temos que reconhecer quem nós somos diante de Deus. And then number 2, O segundo ponto, we need to be obsessed with the gospel. nós precisamos estar obcecados pelo Evangelho. Look at what it says in verse 7. Olha o que a palavra de Deus nos diz no versículo 7. When the people of Israel cried out to the Lord on account of the Midianites, Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, the Lord sent a prophet to the people of Israel. o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse. Now you might think the prophet was going to give them a good war strategy. Talvez nós pensamos que o profeta vai dar ali uma boa estratégia. But the prophet actually reminded them about how God brought them out of Egypt. Mas na verdade o profeta foi falar para eles e lembrar a eles o porquê que Deus resgatou eles do Egito. So they're brought very low, Eles estavam lá embaixo and they turn to God. e eles então se viraram para o Senhor. And the first thing God does is remind them about their story. E a primeira coisa que o Senhor fez com eles é lembrá-los da história deles. That they were saved Que eles foram salvos, foram libertos from the land of Egypt.
da terra do Egito. This needs to be something that we remember. Isso precisa ser algo que sempre temos que nos lembrar. As we lead in the church, À medida que nós lideramos a igreja, we need to constantly be reminding ourselves nós precisamos estar sempre lembrando a nós mesmos of the story of our salvation. da história da nossa salvação. Friends, we should never get tired of talking about our salvation. Amigos, nunca podemos ficar cansados de falar sobre a nossa salvação. When you have meetings with your leadership team, Quando nós temos reuniões com a liderança, we should think about those as opportunities precisamos usar isso como oportunidades to remind ourselves of our salvation. de lembrar a nós mesmos da nossa salvação. They're not just meetings, Não simplesmente uma reunião por reunião, they're worship opportunities. mas são oportunidades de adorar. What would our churches look like Como a nossa igreja se parece? if we were always reminding ourselves Se sempre nós recordamos uns aos of outros the good news of our salvation sobre as boas novas da nossa salvação, in everything that we do? em tudo que fizemos. But that's hard to remember sometimes, isn't it? Mas isso é difícil de lembrar às vezes, na verdade, Because life is difficult. porque a vida é difícil. And we see in the story Mas nós vemos na história that Gideon realizes how difficult this challenge is. que Gideão ele viu o quão difícil isso é. I won't read all of the verses, Eu não vou ler todos os versos, but in verses 11 through 13, mas os versos de 11 a 13, Gideon is very worried. Gideão estava muito temeroso, He's overwhelmed. ele estava muito estressado. Do you get worried and overwhelmed in your life? Você às vezes fica temeroso ou estressado com alguma coisa na sua vida? When you have difficulties in your family? Quando você tem dificuldades na sua família? When you see the news about the world and the hardships around the world? Quando você ouve as notícias, né, do que está acontecendo no mundo e ao redor do mundo? When there's political challenges? Quando tem desafios políticos? When there's violence? Quando tem violência? It can be easy to be overwhelmed. Muitas vezes é fácil para nós ficarmos sobrecarregados. But look at verse 14. Mas olha o verso 14. It says, "And the Lord turned to him and said, Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Go in this might of yours and save Israel from the hand of Midian. Do not I send you?" Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? And he said to him, "Please, Lord, how can I save Israel? Behold, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house." E Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. This is my third point. Esse é meu terceiro ponto. Even when we're trusting God, Ainda que nós confiamos em Deus, we have to be honest about our situation. nós temos que ser honestos sobre a nossa situação. When we pray to God, Quando nós oramos a Deus, we can tell him how we're really feeling. nós podemos falar para Ele como que nós realmente nos sentimos. We can tell him when we're worried. Nós podemos contar para Ele aquilo que nos dá medo. We can tell him when we feel concerned. Nós podemos contar para Ele quando nós ficamos preocupados. And that's what Gideon does. E isso é o que Gideão está fazendo. But look at how God responds to him in verse 16. E olha como Deus respondeu a Gideão no verso 16. And the Lord said to him, "But I will be with you, and you shall strike the Midianites as one man." Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. This is how God works completely different than how people work. Essa é a maneira que Deus trabalha, de uma maneira totalmente diferente de como as pessoas trabalham. We might think Gideon needed to come up with a great battle plan. Talvez a gente pense que Gideão deveria vir com um plano de batalha gigantesco, But he just needed to depend on God. mas ele simplesmente precisava depender de Deus. And look at what happens in chapter 7. E olha o que aconteceu no capítulo 7. This is absolutely amazing. Isso é maravilhoso.
So Gideon got a huge army together, Então Gideão preparou um grande exército and he was going to fight against the Midianites. e aí ele estava preparado para batalhar, né, para ir guerrear contra os midianitas. Remember, there were more Midianites than people could count. E lembra que os midianitas tinham mais pessoas de que poderiam ser contados. And look at verse 2 of chapter 7. E olha o versículo 2 do capítulo 7. It says, "The Lord said to Gideon, the people with you are too many for me to give the Midianites into their hand." O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você para eu entregar os midianitas nas suas mãos. This is amazing. Isso é incrível. God said, "You have too many people." Deus falou assim: olha, você tem gente demais. Well, why did God say they had too many people? Por que Deus falou que Gideão tinha pessoas demais? Because God knew that if they won with a large army, Porque Deus sabia que se Gideão ganhasse a batalha tendo um exército grande, then they would trust in themselves. eles iriam dizer que, olha, nós confiamos em nós mesmos, nós somos muito bons. And so what God did Mas o que Deus fez is he had Gideon send all of the people that were afraid home. foi de colocar todas as pessoas que tinham medo, que estavam com medo, vão embora. And thousands of people left. E milhares de pessoas abandonaram. And God said, "You still have too many people." E Deus ainda falou assim, não, mas você ainda tem muita gente. And so he sent even more people away E Gideão mandou mais pessoas embora. until there were only 300 people left. Até que ficaram apenas 300 guerreiros. So now you had an army that was bigger than you can count, E agora você olha para um lado e vê um exército gigantesco que não poderia ser contado against an army of only 300 people. contra o exército de Gideão que tinha apenas 300 guerreiros. It seems crazy to us, Para nós parece uma loucura, but this is our fourth point. mas esse é o meu quarto ponto. We have to trust wholly on God, Nós temos que confiar completamente em Deus. not in our own strengths, Não na nossa própria força, not in our own numbers, não nos nossos próprios números, but only on God. mas somente em Deus. Because again, it's when we're weak, Porque, de novo, quando nós somos fracos, it's when we're low quando nós estamos lá embaixo, that we're forced to look up. nós somos forçados, encorajados a olhar para o alto. And God wanted the people to depend on him. E Deus quer ver o seu povo dependente dele. And guess what? E olha o que aconteceu. The Israelites defeated the Midianites with just 300 people. Os israelitas venceram a batalha contra os midianitas com apenas 300 guerreiros. Gideon had a dream. Gideão teve um sonho. And in this dream, God told him he would win. E nesse sonho Deus falou para ele que ele iria ganhar. And he went out with confidence E ele foi com confiança and worshiped God. e adorou a Deus. Isn't that our best weapon? Essa não é a nossa melhor arma? To worship Adorar in the middle of our difficulties, no meio das nossas in the dificuldades, middle of our terrible situations. no meio das nossas situações terríveis. We have to worship God. Nós temos que adorar a Deus. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, if you commit to being a leader in your church, se você se compromete a ser líder na igreja, I want you to know it won't be easy. eu quero te falar que não vai ser fácil. I want you to know you can't depend on yourself. Eu quero que você saiba que você não pode depender de você mesmo. You can't depend on how many leaders you have in the church. Você não pode depender de quantos líderes você tem na igreja. But you can depend wholly on God. Mas você tem que depender e pode depender somente em Deus. I can't promise you it'll be easy. Eu não posso prometer para você que vai ser fácil. I can't promise you it'll work out exactly how you want it to work out. Eu não posso prometer a você que as coisas vão acontecer da maneira que você planeja que vai acontecer. I can't promise you won't have difficulties in your family or in your community. Eu não prometo a você que você não vai ter dificuldade na sua família ou em meio à sua comunidade. But here's what I can promise you. Mas há uma coisa que eu posso te prometer. God was faithful then to Gideon, Deus foi fiel com Gideão and God will be faithful today. e Deus vai ser fiel a você. It won't be easy. Não vai ser fácil. You might end up bruised and broken like I was in my dream. Talvez você vai ser machucado, né, como eu me vi no meu sonho. But God will be faithful even despite the difficulty. Mas Deus será fiel. If E não importa das circunstâncias. if you depend on him. Se você depende
nele e dele. He will bring you to where He wants you to go. Ele vai te levar aonde você precisa ir, In your churches na sua igreja and ultimately into eternity with Him. e durante toda a eternidade com ele. So be encouraged. Então, queremos que você sinta-se encorajado. If God is for you, no one can be against you. Se Deus é por vocês, nada pode ir contra vocês. And brothers and sisters, God is for you. Então, queridos irmãos e irmãs, Deus é com vocês. Thank you for allowing us the opportunity to speak with you. Obrigado por permitir-nos essa oportunidade de falar com vocês. We hope that this is an encouragement to you, Esperamos que isso seja um encorajamento para vocês. and I want you to know that your faithfulness is encouraging to us. E eu quero que vocês saibam que a sua fidelidade é um encorajamento para nós. So church in Mozambique, be blessed. Então, igreja em Moçambique, seja abençoada. Thank you. Obrigado.